A crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos acaba de ganhar um capítulo explosivo que promete estremecer as estruturas do governo Lula e do Supremo Tribunal Federal. Em uma medida sem precedentes, o governo Donald Trump decidiu sancionar Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, sob a chamada Lei Magnitsky, e ainda cancelou os vistos de diversas autoridades brasileiras ligadas ao judiciário e ao executivo. Assista até o final para entender em detalhes o que aconteceu, pois tem pessoas ligadas ao governo Lula que também foram sancionadas com outras medidas. A bomba caiu em Brasília como um terremoto político e já provoca reações intensas dentro e fora do país. O movimento de Trump não é apenas simbólico, trata-se de uma ação concreta com efeitos devastadores sobre a imagem e a credibilidade das instituições brasileiras. Ao incluir a esposa do ministro na lista de sancionados, os Estados Unidos ampliam o cerco não apenas a Alexandre de Moraes, já atingido anteriormente, mas também ao seu círculo familiar e à rede de influência jurídica que o cerca. Entre os impactos imediatos estão o bloqueio de ativos e bens em território americano, a proibição de qualquer transação financeira ou comercial com cidadãos ou empresas dos Estados Unidos e, claro, a impossibilidade de Viviane Barsi de Moraes entrar em solo norte-americano. Mas o recado não parou por aí. A ofensiva americana atingiu diretamente outras figuras centrais do judiciário brasileiro numa decisão que promete repercutir por meses. Entre os nomes que tiveram vistos cancelados estão Jorge Messias, advogado-geral da União, Benedito Gonçalves, juiz eleitoral, e José Levi, ex-advogado-geral da União e ex-secretário-geral de Alexandre de Moraes no TSE. Também foram incluídos na lista Ayrton Vieira, juiz auxiliar do Supremo, e outros assessores ligados diretamente ao entorno do ministro. A mensagem é clara: os Estados Unidos não estão dispostos a tolerar o que classificam como abusos de poder, perseguição política e violações de direitos humanos que, segundo Washington, marcam a atuação de Moraes e seus aliados. O uso da Lei Magnitsky, nesse caso, é revelador. Trata-se de um dispositivo criado pelos Estados Unidos para punir agentes estrangeiros acusados de corrupção, censura e violações de direitos fundamentais. Aplicá-la contra o núcleo próximo de Alexandre de Moraes significa, em termos diplomáticos, acusar abertamente uma das figuras mais poderosas do Brasil de praticar atos que vão contra os valores democráticos universais. É uma acusação gravíssima que ecoa em todo o cenário político e jurídico nacional. As consequências são múltiplas e perigosas. Politicamente, a medida fragiliza ainda mais a imagem de Moraes, que já vinha sendo contestado por setores conservadores e pela oposição, que o acusam de usar o cargo para perseguir adversários e silenciar vozes críticas. Para o governo Lula, a sanção é uma dor de cabeça monumental, pois coloca o Brasil em rota de colisão direta com a maior potência econômica e militar do planeta. Diplomatas brasileiros já se movimentam para tentar conter os danos, mas os sinais de Washington são de endurecimento e não de recuo. No Congresso, a notícia caiu como combustível em um cenário já inflamado. Parlamentares da oposição prometem usar as sanções como argumento para reforçar a narrativa de que o Brasil vive um regime de exceção, comandado por um judiciário que se sobrepõe aos demais poderes. Já governistas tentam minimizar o impacto, afirmando que se trata de ingerência externa em assuntos internos do país. A verdade, no entanto, é que a situação abre uma brecha perigosa para o isolamento internacional de figuras centrais do poder brasileiro. Outro ponto explosivo é o efeito que as sanções podem ter no campo jurídico. Se os Estados Unidos consideram que houve violações graves de direitos humanos, isso pode estimular investigações em outros países e até mesmo em organismos internacionais, ampliando a pressão sobre o STF e o governo brasileiro. Nesse cenário, o cerco contra Moraes se tornaria global, algo inédito na história recente do país. Para a opinião pública, a decisão de Trump reforça a percepção de que algo de muito há. Grande questão que surge é: até onde vai esse embate? O governo Lula tentará responder com diplomacia, mas a pressão política interna pode forçá-lo a tomar posições mais duras. Seja qual for o desfecho, uma coisa é certa: a sanção contra Viviane Barsi de Moraes e o cancelamento dos vistos de autoridades brasileiras marcarão um divisor de águas. Este episódio escancara as fragilidades do sistema político nacional e mostra que a crise de confiança nas instituições brasileiras ultrapassou fronteiras. O impacto é imediato, profundo
e coloca em xeque o futuro das relações diplomáticas, da política interna e até mesmo da estabilidade do governo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Digita nos comentários a sua opinião sobre as novas sanções dos Estados Unidos sobre o Brasil e suas autoridades e venha ser um Sentinela Brasil.